Bom dia, pessoal. Tudo bem Bom com vocês? dia. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estamos sim, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Muito obrigado aí pela presença. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Fábio, sou um dos sócios fundadores da RC For Você. Estou aqui com o Márcio ao meu lado esquerdo, a Leandro e Alexandre, sócios também, estão remotamente. Hoje está reunido aqui para falar um pouquinho sobre a Fairfax. Essa seguradora tem se destacado muito aí no mercado nacional, principalmente para segmento da área da saúde, médicos e dentistas. Está tendo o prazer de receber aqui o nosso amigo Anderson Crispídio, que é gestor, head comercial da companhia, e hoje ele vai falar um pouquinho para a gente desse produto. A ideia é que nós possamos falar da companhia, falar do produto, dos diferenciais, falar também sobre as áreas que a seguradora tem maior apetite, quais são realmente os diferenciais competitivos que ela possui e campanhas, né? Afinal, também nós faremos aqui o sorteio de alguns brindes e é isso. Então, Márcio, se você quiser falar algumas palavras, a gente já passa aqui para o Anderson. Acho que você já falou tudo. Podemos passar a palavra para o Anderson aí para a gente iniciar. Maravilha. Anderson, bola está com você, já está liberado para compartilhar. Obrigado, cara. Opa, bom dia a todos, então. Obrigado pela presença de todos vocês aí. Pelo menos para mim aqui é uma quarta-feira chuvosa, não sei para vocês ali, tá? Mas muito bacana estar podendo conversar um pouquinho a respeito de seguro de responsabilidade civil profissional para vocês, conversar um pouquinho sobre a apresentação de quem é a Fairfax no mercado, né? E desde já eu gosto de fazer o convite, tá? Sintam-se todos à vontade aqui para tirar dúvidas, para que vocês aprendam um pouquinho mais, troquem um pouquinho de figurinha, porque essa é a principal essência quando a gente traz aqui esse tipo de treinamento, é a gente poder se conhecer um pouquinho mais, conhecer um pouquinho de produto e, obviamente, conseguir fazer negócios, né? Sempre contribuir aqui com o dia a dia de vocês aqui quando a gente fala dos produtos da seguradora, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui para colocar uma apresentação aqui sobre o nosso tema e aí é na sequência como é que vai funcionar o nosso treinamento aqui, né? A gente tem mais ou menos 1h30 aqui de bate-papo. Vou tentar ser o mais específico e sucinto possível a respeito do produto para ser bem didático, tá? Não sei se todos aqui já comercializam esse produto, tem uma galera nova querendo entrar aqui. Então, esse treinamento ele vai servir muito para testa, não existe nenhum tipo de pergunta que seja muito simples. Na verdade, todas as perguntas sejam bem-vindas. Aproveitem esse tempo aqui para trazer aqui os comentários e percepções de vocês, tá? Então, só me apresentando, como os próprios meninos aí, o Fábio e o Márcio já falaram, tá? Sou representante comercial aqui de canais digitais da Fairfax Seguros, então hoje eu represento toda a área digital aqui de produtos digitais da Fairfax, e um deles, que justamente é o que a gente vai falar, é o de responsabilidade civil profissional, tá? Para quem não conhece a Fairfax ou FF Seguros, já que a gente está passando por uma mudança de branding de marca aqui no Brasil, né? A gente já está presente aqui no Brasil desde 2010, tá? Então, são 13 anos de história aqui no mercado nacional, tá? Porém, a Fairfax, ela é uma holding já conhecida pelo mundo todo, tá? A gente está sediado em São Paulo, tá? Mais precisamente ali na Alameda Santos, próximo da Avenida Paulista, nosso escritório está lá, tá? Então, sintam-se todos convidados. No planeta, existe alguma seguradora da Fairfax hoje que está atuando lá com as suas especificidades, com seus produtos no dia a dia, tá? O que a gente atua aqui no Brasil, aqui dentro dessa área de canais digitais na qual eu represento, tá? Hoje a gente vai falar basicamente de RCP, tá? Responsabilidade Civil Profissional, e desses produtos eu já possuo 3. Primeiro, a questão do médicos e dentistas na área da saúde, e também o RC para corretor de seguros, tá? Então, olha que legal. Primeira importância, que vocês tenham a própria policy de vocês para depois poderem apresentar para o cliente. Isso é fundamental. A gente sabe da responsabilidade hoje dos corretores de seguros aqui no mercado brasileiro. Não é uma responsabilidade pequena, muito pelo contrário. Vocês são responsáveis por muitas informações referente ao cliente de vocês, né? Então, essas informações elas têm um peso enorme na profissão de vocês. Então, eu sempre recomendo, quem não tem seguro de responsabilidade civil profissional da própria corretora ou da sua pessoa física, contate aí o pessoal ali da Seguros For VC, conversem com eles ali,
porque eu tenho certeza que a gente vai conseguir chegar numa solução para vocês ali que atende a demanda do dia a dia de vocês, quais os produtos que vocês trabalham ali de uma forma bem tranquila e num preço acessível. A gente tem esse produto, ele está muito bacana, está chancelado ali por várias organizações ali do mercado segurador ali, que apostam e têm confiança no nosso produto. O produto está com um clausulado muito bacana, tá? Não vai ser tanto o foco dessa reunião aqui, eu posso trazer alguns exemplos, mas eu vou tentar focar o nosso treinamento um pouquinho mais focado lá na área de médicos e dentistas, que é a nossa área médica, tá? Além desses 3 produtos ali, a gente também tem outros nichos de mercado que vocês podem também explorar junto com a seguradora, tá? Que é o seguro de bicicletas, que a gente sabe que é o seguro hoje no Brasil tem ganhado uma proporção gigantesca. A gente tem muitas marcas entrantes nesse mercado, a gente tem bikes de alto valor ali, então é muito comum você olhar na rua, ter bicicletas de 20, 30 mil, até 100 mil reais ali facilmente sendo utilizadas ali para esportes, para prática de lazer, para hobby ou até a ida ao trabalho, tá? Então, esse é um produto que vocês podem também atuar no cliente de vocês como um cross-selling, tá? Então, ele está muito bacana e ele é totalmente 100% personalizável, tá? Você pode escolher as coberturas no formato de liga e desliga também. Produto muito legal que a gente colocou de forma digital aqui na nossa plataforma. A gente tem o seguro de D&O, tá? Aqui um pouquinho mais específico, um pouquinho mais corporativo, onde a gente tem o seguro para gerentes, administradores, pessoas que têm poder de decisão sobre uma organização, uma empresa, né, de pequeno, médio ou até grande porte, que ele pode contratar essa cobertura aqui para proteger o patrimônio financeiro dos seus gestores sobre o poder de decisão que eles venham a tomar, tá? Então, esse é um produto também que a gente pode trazer para um outro treinamento, é um produto bem legal para quem quer se especializar aqui em algum nicho de mercado diferente, tá? E, por fim, a gente lançou ali o RD Equipamentos de Construção Civil, onde eu já garanto cobertura dentro da área de RD, de riscos diversos, né? Para equipamentos pesados, então maquinário, trator, retroescavadeira, mini retroescavadeira, britadeira ou qualquer outro de equipamento que são utilizados em canteiro de obra, por exemplo, tá? Não está nessa apresentação, mas essa semana aí tem 5 dias mais ou menos ali que a gente lançou o produto de garantia para depósito recursal também, tá? Que é também outra modalidade, outro nicho específico, que a gente pode evoluir para mais um outro treinamento futuro ali, caso vocês desejem, tá? Então, como eu falei para vocês, a ideia é a gente sempre trocar figurinha, trocar conhecimento e trazer oportunidades de negócios para vocês atuarem aí na ponta. Tá? Anderson, obrigado por ter colocado esse Vamos lá, slide, Fábio. cara. E, pessoal, o objetivo é o RC, né, Responsabilidade Civil Profissional, porém, a Fairfax tem realmente uma grade mais extensa de produtos, e mesmo que vocês não conheçam a fundo e tenham demanda, Fábio, Márcio, própria seguradora podem ajudar na oferta, na prospecção, na elaboração e na apresentação por cliente de vocês. O importante é não deixar passar a oportunidade, e esse produto de bike realmente ele está muito, muito bacana, né? E hoje todo mundo sabe, né? Tem clientes aí, como o Anderson colocou, que tem bikes de 40, 50 até 100 mil reais. Então, tendo a oportunidade, traz para o nosso time que a gente apoia vocês aí na distribuição, tá? Perfeito. Então, dadas as apresentações iniciais de seguradora, né, e de produtos que a gente já está atuando aqui, que vocês podem ter a oportunidade de também explorar um pouquinho mais, agora eu vou entrar um pouquinho sobre responsabilidade civil profissional, tá? Então, vou entrar um pouquinho na essência do que para que serve esse produto, afinal, até a gente entrar nas características ali um pouquinho mais de detalhe desse produto, né? O que cobre, o que não cobre, quais as situações de sinistro que podem acontecer e que são importantes vocês terem atenção. Então, a gente vai entrar um pouquinho nesse bate-papo aqui focado em RC agora, tá? Primeiro de tudo, a gente sabe que hoje tem ali meio que de uma forma bem técnica, a SUSEP ela implica esse tipo de responsabilidade civil diretamente aos profissionais autônomos ali. Tanto é que esse seguro antigamente ele fazia parte de uma cobertura de responsabilidade civil geral, ele só era uma cobertura. A partir de um certo momento, eles começaram a ver a importância desse produto para dentro dos seguros aqui e viram, pô, faz sentido a gente ter um produto específico para isso, onde a gente crie coberturas específicas e que não fique extremamente vago, porque a responsabilidade do profissional autônomo sobre seus clientes é sempre muito grande, tá?
E quando a gente fala de área médica, não tem nem o que discutir, né? A gente está tratando de vidas diretamente, né? Então, isso pode repercutir de uma maneira extremamente negativa, por exemplo, na profissão daquele médico, daquele dentista, enfim, tá? Então, o que se entende hoje como responsabilidade civil profissional, ou também conhecido no mercado como E&O, né? Da palavra de erros e omissões do inglês, tá? Então, pelo próprio artigo da SUSEP, artigo 186 da Lei 10.406, tá? A gente já institui lá no Código Civil que aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou de imprudência venha violar o direito a causar dano a outrem, que ainda exclusivamente moral comete ato ilícito, tá? O que significa esse linguajar de uma maneira extremamente mais prática, tá? Exatamente isso que eu escrevi para vocês. Objetivo: eu vou garantir a indenização ao segurado em decorrências de danos que não sejam intencionais, causados por meio de um ato, erro ou omissão na prestação do serviço ao terceiro. Então, eu trouxe um linguajar um pouquinho mais fácil para a gente entender que o médico ele vai estar coberto quando ele comete algum erro ou omissão sobre algum assunto ali da área dele e que ele causou esse prejuízo ao terceiro. Basicamente, é isso que a gente está falando de responsabilidade civil profissional. E aí, o segundo objetivo, que concomitantemente vem a partir do primeiro, é que eu estou garantindo a proteção financeira e o patrimônio do segurado. Ou seja, o meu seguro está fazendo com que ele não precise gastar dinheiro para realizar a própria defesa, para poder realizar a indenização e o pagamento a esse terceiro, e a seguradora faz tudo isso por ele, tá? Então, esse produto ele é de suma importância para profissionais autônomos, não só na área médica, mas como diversos outros profissionais, assim como vocês, corretores de seguros, tá? E para que aconteça esse sinistro configurado dentro do princípio da responsabilidade civil, eu preciso de um tripé. Eu preciso basicamente de 3 coisas para que a gente configure um sinistro e que a gente possa executar esse sinistro na prática lá e, de fato, indenizar e garantir a proteção financeira desse doutor, tá? Primeiro, eu tenho que ter, obviamente, causado a perda, um dano ou prejuízo a esse terceiro, tá? Então, às vezes, eu estou lá numa cirurgia, era para eu operar a perna esquerda e por algum equívoco não intencional, eu fui lá e operei a direita, né? Olha o tamanho do prejuízo que eu vou ocasionar a esse terceiro aqui, tá? Eu estou falando de um prejuízo físico, mas também que pode ir para um moral também, tá? Pode, muito provavelmente, em alguns casos, partir para o material, pode partir para o dano estético. A gente tem vários tipos de danos aqui que a gente pode trazer dentro dessa área, tá? Mas, de qualquer forma, o que eu quero trazer é que eu estou ocasionando um dano ao terceiro sobre esse erro, tá? Eu tenho que ter uma relação de causalidade sobre o ato que eu cometi com o prejuízo que eu causei. Ou seja, eu tenho que ter realizado isso. Tá? Então, tem que ter essa relação. E, por fim, eu tenho que ter a culpa, né? Então, tem que ser uma culpa. Eu tenho que ter sido culpado por esse erro que eu ocasionei, que realizei a perda e o dano, prejuízo ao terceiro. Se qualquer um dessas 3 pontas, né, do triângulo ali, não faz sentido eu não ter um sinistro aqui de responsabilidade civil profissional, tá? Basicamente, essa é a essência do produto em toda ou qualquer circunstância seguradora, tá? Claro, existem outros tipos de modalidade de responsabilidade civil profissional aqui, mas eu vou estar enfatizando a questão de cobertura de uma pólice à base de reclamação com notificação, tá? Esse é um ponto interessante que eu vou falar daqui a pouco para vocês, mas se atentem a essa situação, porque esse é o produto hoje que a gente entende ser o mais ideal para profissionais autônomos, é sempre uma base de uma pólice com a base de reclamação com notificação, não com uma pólice à base de ocorrência. Tá? Mas vamos lá. De uma maneira didática, aqui exatamente o que eu falei, só que agora visualmente como é que funciona esse ciclo, tá? Então, eu sou o médico aqui acho que está aparecendo para vocês do lado esquerdo, a figurinha de um médico aqui, né? Enquanto eu, médico, fiz esse ato, erro ou omissão durante a prestação do meu serviço, que é a setinha do meio, diretamente ao terceiro paciente, né?
durante essa prestação ocorreu alguma situação aqui inesperada que ocasionou esse prejuízo a ele. Qual que é a consequência disso? Esse terceiro, esse paciente ou até o familiar dessa pessoa pode vir a entrar um processo contra mim. Pode vir a entrar com uma reclamação no Conselho Federal de Medicina contra mim, né? E dessa forma ele vai requerer uma indenização, né? Ele vai querer que eu restitua ele de alguma forma sobre a perda que ele teve, tá? E isso vai me custar dinheiro como médico. É aí que entra o seguro para garantir que, que eu não seja afetado no meu bolso esse erro que eu cometi, tá? Simples assim. Só um parênteses aí, até aproveitando a sua fala aí. Pessoal, a gente está falando aqui de um desenho ligado aí diretamente ao paciente ou a familiares como reclamante, tá? Mas hoje já tem as ações, quando é protocolada pelo advogado aí da vítima, ele já coloca isso no polo da ação, o próprio hospital, o plano de saúde, e aí a gente já tem aí a questão aí de uma ação de regresso, tá? Por quê? Quando esse médico ou esse cliente, seja advogado, qualquer um, comete a falha profissional, a empresa que foi responsabilizada, por exemplo, o hospital, no caso do médico, para pagar essa indenização, ela tem o direito de ação de regresso. Então, o médico, eu estou no hospital, ou esse hospital tem uma apólice e vai cobrir, ou ele não tem uma apólice e vai cobrir aí com a indenização, pode ter certeza que vai haver uma ação de regresso contra esse profissional para a recuperação do prejuízo que foi ocasionado aí ao hospital ou ao próprio plano de saúde, tá? Então, essa apólice é de suma importância aos clientes para se proteger realmente do patrimônio, porque cada vez mais está havendo aí a judicialização da saúde, os médicos sendo processados e os hospitais e os planos de saúde, para não se ver aí com esse prejuízo, entrando com ação de regresso contra o causador desse dano, tá? Então, é bastante importante isso aí, mas tem um complemento desse desenho, que é justamente os demais aí que podem exigir essa indenização do prestador de serviço. Muito bom, isso mesmo, Márcio. Exatamente, sua colocação está perfeita. Vamos lá, então. Então, lembra que eu falei a respeito de uma apólice à base de reclamação com notificação. É exatamente essa característica que a gente traz no nosso produto, tá? Eu sempre gosto de colocar o ramo, para quem não conhece, ramo de responsabilidade civil profissional, ele ganhou um ramo próprio quando ele saiu do RCG, né? Então, é o ramo 0378, tá? Lembrando que o RCG é o 0351, tá? Então, o que significa uma apólice à base de reclamação com notificação? Está bem escrito aqui, a gente vai ler e interpretar esse texto juntos aqui. Então, vamos lá. A apólice à base de reclamação com notificação é aquela que cobre reclamações futuras de terceiros relativos a fatos e ou circunstâncias ocorridos entre a data limite de retroatividade até o término de sua vigência, desde que tenham sido notificados pelo segurado durante a vigência da apólice, tá? Então, bem confuso na primeira leitura que a gente faz, mas a gente vai desdobrar esse assunto aqui de uma maneira que fique bem didática, então bastante atenção nesse ponto, tá? Aqui eu trago um exemplo mais de linha do tempo, como é que é o funcionamento dessa apólice à base de reclamação. Primeiro cenário que eu vou trazer para vocês é uma apólice sem retroatividade, ou seja, eu estou começando o meu seguro na data de hoje, dia 31 de maio de 2023, tá? Então, digamos que eu, doutor, fui lá, contratei a minha apólice, onde eu tenho o início de vigência de hoje. Toda essa apólice de responsabilidade civil contratada aqui na área de médicos, ela vai ter 1 ano de vigência, tá? Existem casos de profissionais autônomos que elas podem ter até mais de 1 ano, podem ter 2 anos, às vezes por exigência do próprio conselho ou da regulamentação daquela profissão, mas em grande maioria a gente está falando que quase todos os profissionais autônomos a gente tem ali de 1 ano de vigência nos seus produtos de contratação, tá? Então, obviamente, ela vai terminar no dia 31 de maio de 2024, essa apólice, tá? Dentro desse período de 1 ano, eu estou falando que esse é o meu período de vigência, onde eu vou ter cobertura, tá? De todos os atos danosos que eu possa estar realizando para o meu paciente. Então, digamos que eu realizei 100 cirurgias durante esse ano. Eu vou ter cobertura sobre essas 100 cirurgias que foram operadas, tá?
qual que é o meu período para apresentar alguma reclamação quando aparecer, tá? Então, o meu período ele sempre vai ser futuro, até porque eu nunca consigo chegar, voltar para o passado e falar para a seguradora que eu quero abrir um sinistro ontem, né? Eu sempre vou abrir esse sinistro de hoje para frente. Da mesma forma que eu sempre vou ter conhecimento de uma notificação ou de uma reclamação de hoje para frente, tá? Então, a ideia é que a gente sempre tenha um prazo futuro para poder abrir essa reclamação e que não necessariamente seja até o fim da vigência da apólice, tá? Porque eu tenho dois prazos ali, como aparece no slide para vocês, chamados de prazo adicional gratuito e o prazo adicional facultativo, tá? Para quem já conhece e trabalha com seguro de responsabilidade civil profissional, esses prazos antigamente eles tinham um outro nome, que era um prazo complementar e prazo suplementar. Esses nomes foram revogados pela SUSEP e a gente só facilitou aqui mudando o nome para prazo adicional facultativo e prazo adicional gratuito. Tá? O que isso significa? Aqui no produto da Fairfax, aí eu já vou entrar na primeira particularidade do nosso produto. Tá? A gente entrega 3 anos ali de prazo adicional totalmente gratuito para o nosso médico segurado que contrata a pólice com a gente. Então, ele vai ter até 3 anos após o fim da vigência da pólice para poder avisar uma reclamação, para poder entrar com um sinistro sobre qualquer um daqueles 100 atendimentos de cirurgia que eu fiz, por exemplo, no meu período de vigência. Tá? Então, não necessariamente essa reclamação vai vir hoje. Pode ser que o paciente passe 6 meses, passe 1 ano, ele comece a sentir uma dor ali, um desconforto, e ele não sabe o que pode ter ocasionado. Aí ele passa em outro médico e fala, poxa, mas esqueceram uma gase aí dentro. Esqueceram um bisturi dentro do seu corpo. Aí ele pode entrar com um processo em cima de mim falando, olha, cara, o cara fez aqui uma cirurgia errada e eu quero indenização sobre isso. E ele pode acionar a seguradora e entrar ali com a abertura do sinistro, mesmo aquela apólice já tendo o fim da sua vigência. Tá? Então, é basicamente assim que funciona. E o que é o prazo adicional facultativo? Tá? Nesse caso, é a mesma coisa que o prazo adicional gratuito, porém eu estou estendendo ele por mais até 2 anos, aonde eu vou pagar por isso. Tá? Ele deixa de ser gratuito e ele começa a ser pago, se assim eu quiser que ele seja estendido. Tá? Quando que o prazo adicional gratuito e facultativo basicamente são utilizados? Tá? E aqui eu já vou entrar no meu segundo slide, onde eu estou renovando a minha pólice, e aí eu estou falando de retroatividade também. Tá? Digamos que então nesse primeiro ano eu tive as minhas 100 cirurgias lá, e eu falei, Fábio, falei para o pessoal lá da Seguros AVC, falei, quero renovar minha pólice. Tá? Então, a minha apólice agora ela vai ter mais 1 ano de vigência. Ela vai para o seu 2º ano de apólice e, consecutivamente, eu vou atender mais 100 cirurgias durante esse período. Tá? As 100 cirurgias que eu realizei no passado, elas deixam de ter validade? Não. Tá? Elas entram no período de retroatividade e elas se incorporam à minha apólice atual. Então, eu deixo de ter apenas 100 cirurgias cobertas e eu passo a ter 200 cirurgias cobertas porque eu tenho 2 anos de vigência já da minha apólice ativa. Tá? E assim consecutivamente, toda vez que eu for renovando, vai aumentando o meu risco de ter sinistro, porque vai aumentando o número de atendimentos que eu tenho ano a ano. Então vejam, o seguro de responsabilidade civil profissional é extremamente importante que o médico ou qualquer profissional autônomo sempre esteja renovando a sua apólice, porque quanto mais eu renovar minha apólice, maior esse período de cobertura eu vou ter. Então, mais tempo eu vou estar coberto e mais tempo eu vou ter tranquilidade para poder operar ali a minha profissão lá com extrema tranquilidade, tá? Então, a gente sempre até fala, pô, usem como estratégia buscar lá profissionais médicos, dentistas, que estão saindo da faculdade agora, porque esses profissionais eles vão ter uma carreira extremamente longa, de 30, 40, 50 anos de profissão, e que eles precisam ter essa apólice para cobrir todos esses 50 anos que ele vai ter de atividade. Né? Então, a gente está falando ali de uma renovação quase que eterna, né? Dentro do seguro de responsabilidade civil profissional até o momento em que ele se aposentar. E quando ele se aposenta, é exatamente nesse momento
em que eu julgo ser extremamente importante a gente ter o prazo adicional gratuito facultativo, tá? Porque, veja bem, não tem a necessidade dele renovar a apólice para conseguir essa retroatividade e conseguir garantir cobertura no presente e no futuro, né? Porque ele não está mais atuando, ele aposentou. Então, para ele, só é interessante cobrir do passado para trás. Então, só é interessante que ele tenha esse prazo adicional que está garantindo essa cobertura de todos os atos danosos cobertos do passado para trás, tá? Então, é mais ou menos essa a ideia. Se ficou confuso, galera, vai colocando aí no chat, o pessoal vai me interrompendo, a gente volta no assunto e trata de um outro exemplo, tá? Mas é mais ou menos essa a essência quando a gente fala de uma apólice à base de reclamação, tá? Só complementando, Anderson, aí até mesmo o que você acabou de falar, aqui a gente traz a importância da manutenção e da renovação dessa apólice com a retroatividade, tá? Para que a gente possa estender essa cobertura da apólice, conforme o Anderson colocou aí, para os clientes, dando a maior cobertura para atos do passado, desde a primeira apólice que ele contratou. Então, às vezes o cliente bate o pé, acha que o prêmio aumentou, a gente está carregando uma retroatividade, trazendo mais proteção para ele. É só como a gente faz essa colocação aí no momento da renovação, no momento da venda, para que ele entenda o conceito e possa também aí autorizar a renovação com mais tranquilidade, tá? Muitos já estão entendendo, muitos já estão aceitando que isso é importante para ele, que está carregando. E o prazo adicional, realmente, aí também, o adicional gratuito é importantíssimo aí, que é uma cobertura que as seguradoras concedem, e isso ajuda muito aí na questão de reclamações aí, mesmo que já passou um período aí de quando ele tinha essa apólice. E o adicional facultativo realmente também é importante para aquele médico que está encerrando aí a sua carreira, para estender um pouquinho mais e ficar mais tranquilo aí para não aparecer nenhuma reclamação contra ele. Anderson, bela colocação aí, pode seguir com a apresentação, tá? Gostaria até de colocar um exemplo nessa situação, e é um exemplo que já aconteceu, tá? Eu já vi vários casos ali durante esse período que eu venho trabalhando com responsabilidade civil. Já teve médico que chegou e falou para o corretor, não fez sentido para mim ter essa apólice, porque eu não recebi nenhuma reclamação, aquelas velhas desculpas que vocês devem ouvir todos os dias, né? E aí esse médico teve um ano que ele simplesmente não renovou a apólice dele, né? Depois ele foi, contratou com outro corretor e vida que segue, continuou renovando a apólice dele novamente. Só que durante essa quebra de vigência de um ano para o outro ali que ele não renovou, ele perdeu a retroatividade que ele tinha no passado, e aí chegou uma reclamação lá para ele daquele período lá. E ele não teve cobertura, porque ele teve a quebra de vigência bem especificamente naquele período em que ele não tinha a cobertura da apólice, né? Então, você vê, é uma pena, mas ele acabou por optando não renovar a apólice. E aí é um erro, porque você deixa um pedaço da sua história, do seu atendimento, da sua profissão descoberta ali, que pode fazer falta lá na frente se chegar alguma notificação futura, tá? Então, muita atenção aqui, garantam que as renovações sempre ocorram aqui para os seus segurados, tá? Vamos lá, agora eu vou trazer um pouquinho de macroeconômico, cenário macroeconômico desse setor, antes de poder entrar um pouquinho especificamente na área médica. Tudo que eu falei aqui até agora, o presente, a gente pode entender para qualquer profissional autônomo, tá? Todas as apólices de responsabilidade civil à base de reclamação com notificação de qualquer seguradora funciona nesse cenário que eu expliquei para vocês, tá? Agora eu vou entrar um pouquinho no produto da Fairfax, tá? Com parceria com o pessoal da Seguros for VC, que estão aí extremamente aptos a poder também lecionar esse produto, falar desse produto com vocês e ajudar na ponta, tá? Esse é o cenário que a gente vai entrar agora da área médica. Primeiro ponto que é interessante a gente saber e o porquê que é importante a gente vender esse produto aí e entrar bastante nessa profissão em específico, tá? Hoje o Brasil, ele é o segundo país no mundo que mais sofre processos médicos no planeta, tá? Ele só perde para os Estados Unidos hoje. Então a gente até brinca aqui que começou a rolar uma máfia aqui, né, dos próprios advogados irem buscar dentro do hospital pacientes para ter motivo para processar médico. Porque eles viram que médico ganha bem, tem uma fonte de renda interessante e que ele está muito suscetível a receber reclamação. Então ele é uma ótima oportunidade para você conseguir garantir ali, mesmo que ele não tenha errado,
alguma grana ali dentro do nosso poder judiciário, tá? Então, está sofrendo muito isso, sem falar que existem, obviamente, aqueles médicos que, de fato, cometem erros, omissões, acontece alguma coisa dentro de uma UTI, de uma emergência, urgência, que acaba sendo processado de maneira devida também, tá? Então, o número de processos, ano após ano, não para de crescer dentro do nosso mercado brasileiro, tá? E no passado, os próprios conselhos federais de odontologia, medicina, eles não eram muito a favor dentro da contratação de responsabilidade civil profissional, tá? Mas hoje esse cenário mudou. Agora eles estão vendo que é muito importante a gente garantir a proteção desses profissionais para que eles possam trabalhar de uma maneira mais tranquila e que eles consigam exercer a profissão deles com uma competência até extremamente maior, né? Então, hoje, de um período onde era muito negligenciado esse tipo de seguro para as pessoas mais antigas, hoje ele se faz extremamente necessário para as pessoas mais jovens que estão entrando nesse mercado. Então, existem diversas universidades hoje, por exemplo, que apontam a responsabilidade do médico perante ao seu paciente, qual é a importância que ele vai ter perante aos pacientes, aos familiares e tudo mais, e como ele deve prosseguir determinada situação, diante de determinada situação. Então, eu já vi muitas palestras até do próprio seguro dentro dessas universidades aqui, falando para os médicos, né? Assim que você tirar o CRM, você tirar o CRO, procure o seu corretor de seguros, faça a sua apólice aqui, e desde o momento do primeiro dia que você está fazendo lá, você está atuando, né, mesmo que ali como clínico geral e etc., você já tem a sua cobertura, porque a gente nunca sabe de onde que pode vir um processo, tá? Então, é um produto que todos os anos tem se crescido demais o número de corretores entrando dentro desse mercado, e muitos dos médicos eles estão diretamente procurando vocês para contratar uma apólice, não está sendo o inverso, né? Então está sendo até uma contratação ativa, não reativa, né? Então é uma oportunidade bem interessante para vocês mergulharem fundo e irem para cima, porque é um público extremamente elitizado e que precisa desse seguro, tá? Sem falar que bom, me fugiu agora o que eu ia falar, mas daqui a pouco eu lembro, tá? Anderson, Sem falar que desculpa, surgiu... só aproveitando que você entrou nesse tema, eu acho que a palavra aqui é a blindagem, né? É blindar esse cliente, porque a gente sabe que a maioria dos parceiros que estão aqui fazem um trabalho maravilhoso com a parte de proteção financeira pessoal, utilizando a parte de seguro de vida, previdência, investimentos, e muitas vezes a não oferta do RC pode levar esse profissional, esse médico, por exemplo, né, no caso, a conhecer um outro profissional que faça o RC profissional dele e leve também os outros seguros. E com os escritórios de investimento, né, nós temos aí alguns escritórios de investimentos como parceiros, tanto do XP, SAP, PPTG, blindar o negócio principal do escritório, que é o investimento. No ano passado, nós visitamos um escritório que teve um cliente médico que foi processado ou condenado, teve que resgatar quase 1 milhão de investimento para pagar a indenização. Então, se esse escritório tivesse, né, oferecido esse RC ao cliente, esse recurso de quase 1 milhão não teria saído do escritório. Então, é um custo-benefício realmente muito alto, tanto para o cliente como para o escritório, e a blindagem é a palavra da vez, entendeu? Tem um dado muito interessante aqui, que é legal vocês saberem, que a gente estima, não tem números exatos, não tem nem como saber números exatos, mas a gente estima que mais ou menos 1% a 2% de médicos apenas no país tem um produto de RC contratado hoje, tá? Então vejam o tamanho do universo que vocês têm ali para poder ofertar e mostrar para esses médicos que esse produto existe. Ele só não é muito veiculado, mas ele existe e pode garantir a proteção da profissão dele, tá? E eu estou falando aí tanto só de pessoas físicas, né? A gente ainda tem as pessoas jurídicas, hospitais, clínicas, laboratórios, hospital day, clínicas de home care, clínicas de estética, espaço a laser e uma infinidade de clínicas que existem por aí e que o prêmio é até maior, inclusive, tá? Então, é um ótimo cenário aqui que mostra que a responsabilidade civil aqui é um canal aqui que vocês podem ter bastante sucesso, tá?
Vamos falar um pouquinho do produto da Fairfax, então, como é que a gente separa, precifica, faz a análise desse risco e assim por diante, tá? Então, muitos de vocês já têm acesso à plataforma aí do pessoal da Seguros for VC, o RC for VC, né? E vocês já devem ter verificado, pelo menos alguma vez que vocês acessaram lá, que existe uma simplicidade para a gente conseguir calcular esse tipo de produto lá. O produto da Fairfax, não só esse, como todos os outros que eu já mostrei para vocês, a gente sempre tem a seguinte missão: trazer um produto na ponta, 100% precificado, com 100% de aceitação de risco aqui, com no máximo 4 ou 5 perguntas para que vocês consigam ter a facilidade de vender o seguro, sem mesmo ter muito conhecimento técnico sobre aquela prática médica, por exemplo, nesse caso, tá? Então, a gente faz 4 ou 5 perguntas que podem ser muito bem discutidas em uma conversa de 5 minutos com esse profissional médico. E aí você consegue apresentar uma cotação para ele, mesmo que sem compromisso, e muitas das vezes vai conseguir converter o negócio porque você apresentou para ele qual que é a importância, qual que é a dor desse profissional, para que serve esse seguro, versus uma simplicidade aqui onde eu consigo contratar em menos de 5 minutos aqui na ponta. Tá? É basicamente essa fusão que a gente faz de tecnologia, simplicidade de produto, conhecimento técnico, a gente moda tudo dentro de um produtinho extremamente simples e entrega essa facilidade para vocês aqui. Esse é o nosso trabalho aqui, quando a gente entra em canais digitais aqui em operações de varejo massificado. Tá? Então, no caso de médicos, eu separei todos os tipos de especialidade, e a gente pode falar que são milhares de especialidades hoje, o mercado atua bastante com essas especialidades, né? Então, no nosso produto, a gente simplificou o conceito e entregou basicamente em 4, tá? Eu pergunto para o médico, basicamente, médico, você faz ou não faz cirurgia? A partir dessa premissa, eu já sei como enquadrar ele, porque o meu enquadramento é médico sem cirurgia e ou medicina de urgência e emergência, ou seja, eu estou incluindo aquele profissional que faz UTI, que faz urgência e emergência, que atua em pronto-socorro, tá? Eu tenho um segundo enquadramento que é médico com cirurgia, e aí no caso, exceto plásticos, tá? Então é médico com cirurgia e anestesiologia, tá? Ou seja, ele entrou no ambiente cirúrgico, médico com cirurgia, tá? Eu tenho a questão do obstetras, então muito conhecido pelo GO, né? Ginecologia obstetrícia, que é aquele profissional que realiza partos, por exemplo. E por fim, eu tenho o cirurgião plástico, que ele é o top de linha, ele faz tudo, o conselho permite que ele possa fazer tudo, inclusive procedimentos estéticos, tá? Então, são basicamente esses 4 conceitos aqui. Ah, Anderson, mas ele é um dermatologista, como é que eu enquadro ele aqui? Depende. Ele é um dermatologista que faz procedimento cirúrgico ou não faz procedimento cirúrgico? Fez essa pergunta, você já sabe como enquadrar ele. Entendeu? Mesma situação, ele é um pediatra, por exemplo, ele é um oftalmologista, sempre entrará dentro desse caráter. Ele faz a cirurgia ou ele não faz a cirurgia. A partir desse princípio, você já consegue alocar esse profissional dentro do nosso produto. Simples assim, tá? Então, é essa maneira que a gente atua aqui. Pessoa jurídica, aí aumenta um pouquinho mais a lista, porque pessoa jurídica existem caráteres excepcionais ali dentro desse mercado, tá? De toda forma, o entendimento é o mesmo. Clínica médica sem cirurgia, clínica médica com cirurgia, clínica de obstetrícia, clínica de plástica. E aí depois eu tenho mais 6 opções ali, onde podem ser excepcionais ali, que aquela clínica pode ou não pode fazer, tá? Que é transporte de pacientes, então aquelas UTIs móveis, SAMU, por exemplo, né? Laboratório de análises clínicas, então ele faz exame ali de urina, de fezes, de sangue. Home care, então atendimento direto dentro do cliente, ela não tem um espaço físico presente. Bancos de sangue, faz a doação de sangue. Pequenos hospitais, então aqueles hospitais onde tem um faturamento um pouquinho menorzinho ali, de interior, de litoral, cidades pequenas. E a gente tem ali que está em amarelinho a chamada clínicas multidisciplinares, onde nessas clínicas estão presentes também outros profissionais que não médicos. Tá? Então, fisioterapeuta, nutricionista, biomédico, enfermeiros, farmacêuticos, esses profissionais ali que atuam, mas que não possuem CRM, também podem garantir cobertura dentro da sua pólice de pessoa jurídica dessa clínica. Tá? E o mais legal de tudo, você consegue selecionar uma ou mais opções. Então, se eu tenho uma clínica com obstetrícia, mas que eu também faço transporte de paciente,
eu seleciono as duas opções, o sistema ele automaticamente já vai pegar a precificação mais adequada e vai apresentar esse risco para o cliente de vocês. Tá? Então é bem simples mesmo o conceito de enquadramento de risco da Fairfax aqui. Tá? E quais são as principais características de aceitação do nosso produto? Tá? Aqui já entrando um pouquinho mais no conceito técnico, a gente tem a facilidade de apresentar limites que vão de 30 mil até 1 milhão, tá? E aí eu vou até dar um spoiler para vocês já nesse treinamento aqui. Muito provavelmente, muitas dessas especialidades que eu apresentei vão sofrer alteração para ter limites de 2 a 3 milhões, tá? Dentro das próximas semanas. Então, quem está por dentro aí, até o pessoal da Seguros for VC vai estar comunicando vocês quando houver essa melhoria. A gente vai conseguir estar aumentando os limites ali, e é muito legal, principalmente para a questão da PJ, tá? Faturamento, a gente aceita no presente momento até 10 milhões, e a gente só pergunta para pessoas jurídicas, ou seja, para clínicas. Profissional médico, pessoa física, eu não pergunto, eu não entro nesse tema, porque a gente entende também, é um tema muito sensível para ficar perguntando quanto que o médico fatura, né? Então, nessa conversa não rolaria tão bem esse tipo de pergunta. É uma coisa que a gente simplificou na solicitação aqui do nosso produto, tá? E outro spoiler, esse limite de 10 milhões também vai subir um pouquinho, tá? A gente vai ter aceitação até 15 dentro das próximas semanas também. Franquia. No nosso produto apresentamos até 4 tipos de franquia, tá? Que podem variar ali como padrão, reduzida, majorada e mínima. Essas franquias, elas são variáveis de acordo com a especialidade na qual você seleciona. Existe especialidade que você consegue ofertar até sem franquia, ou seja, o médico não tem participação obrigatória nenhuma no sinistro. Tudo a Fairfax que faz, né? Existem outros casos ali que já não tem essa possibilidade, são casos mais agravados ou de PJ, mas que a gente tem a flexibilidade de você poder mexer essa franquia e ajustar o preço conforme for necessário na negociação de vocês. Tá? Cobertura sempre em território nacional, tá? Então sempre no Brasil. A gente não tem esse produto focado em coberturas internacionais, até porque as leis se alternam, né? Então as mesmas leis que são praticadas aqui no Brasil não necessariamente podem ser praticadas em qualquer outro país do mundo. Então não tem como a gente fazer um produto internacional se a gente foca no que o Conselho Federal de Medicina do Brasil diz que o médico está apto a fazer ou não, tá? E como eu comentei para vocês, prazo adicional de 36 meses sem cobrança de prêmio e até 2 extensões de 12 meses cada, com cobrança de prêmio na extensão desse prazo adicional, tá? Por que a gente entrega 36 meses, ou seja, 3 anos de gratuito e mais 24 meses, que dá 2 anos de adicional, tá? Fazendo a somatória toda, dá 5 anos, que é justamente o período prescricional que o Código de Defesa do Consumidor permite que esse profissional entre com uma ação sobre o médico. Esse paciente, né? Ele entre com uma ação sobre o médico. Então, até quando ele se aposenta, eu também dou a garantia que ele vai estar coberto até o fim do período prescricional aqui, escrito por lei, determinado por lei, tá? Tranquilo, pessoal? A gente tem perguntas aqui, posso dar sequência nas coberturas? Anderson, pode dar sequência, não temos perguntas. Estou achando o pessoal muito tímido. Eles interagem mais. Então, pessoal, fiquem à vontade para habilitar o microfone e fazerem perguntas, tá? Isso aí, pessoal, vamos lá. Estou preocupado. Eu não sei se vocês estão entendendo tudo ou não estou entendendo nada, né? Mas vamos continuar aqui a respeito das coberturas. E o Anderson colocou o limite de 30 mil a 1 milhão. Pessoal, por favor, médicos, nunca vender nem 100 mil, tá? Sempre a casa aí de 200, 300, dependendo da especialidade aí, 500 para cima, porque hoje em dia os processos têm sido bem aí, com pedido de indenização bem significativa, e é melhor você proteger ele com uma apólice que realmente vai fazer sentido para um momento de sinistro que ele vai ter que responder aí judicialmente. Então, muito bem lembrado aí do Márcio, tá? Nossa recomendação é isso, tá? 100 mil, só se vocês entenderem que, pô, eu vou perder o cliente se eu forçar um pouquinho mais, então eu começo com 100 mil e na renovação eu já aumento, tá? É sempre essa nossa recomendação aqui,
no mínimo, do mínimo 100 mil, a gente coloca ali 30, 50 mil, porque tem oportunidades ali de afinidade, às vezes, algum grupo ali extremamente grande que vocês precisam reduzir um pouquinho de preço, mas é completamente, não serve para quase nada, 30 mil, 50 mil de cobertura, tá? Então, a gente parte no mínimo de 100 mil, mas o ideal mesmo, são profissionais ali de 300, 500, até mais, tá? Então, se a gente fala de um cirurgião plástico, por exemplo, 500 mil pode ser até pouco. Obstetra, a mesma coisa, pode ser até pouco, 500 mil, tá? Então, é sempre medir essa responsabilidade dos médicos e saber determinar o quão é interessante aqui, que tipo de limite é interessante para esses profissionais ou não. Às vezes, um clínico geral funciona, 100, 200 mil. Às vezes, também não funciona. Se o cara atende ali 100 pacientes por dia, 100 mil já não serve para ele, tem que ser um limite muito maior. Então, é entender um pouquinho desse cenário também, vocês terem um pouquinho dessa conversa franca com o médico e saber o quanto vocês orientarem para ele, porque, como eu falei, vocês também têm uma responsabilidade importante nessa venda, né? Então, é sempre bom vocês se precaverem também e sempre aumentar limites que dê segurança para ele não sofrer lá na hora do sinistro, tá? Vamos um pouquinho para nossas coberturas. Pois não? Para dentista, o apetite é um pouco menor, né? Porque até por questão financeira também, eles choram bastante. Concordo com você, Samuel. Dentista é um pouquinho mais difícil, tá? Então, talvez os limites ele possa ser um pouquinho menor, até porque quando a gente fala de odontologia, não são procedimentos que costumam ser extremamente caros como procedimentos cirúrgicos médicos, tá? Então, às vezes, o cara ele vai fazer algum procedimento ali que, assim, os mais caros ali vão bater 30, 40 mil reais ali, né? De procedimentos ali, quando o cara vai trocar quase que todos os dentes da boca ali, vai colocar um implante ali, uma faceta, vai colocar esse tipo de profissional, e aí entra um pouquinho na área estética, como harmonização, aí pode chegar nos valores assim. Mas, de maneira geral, a maioria dos procedimentos são relativamente mais baratos. O que acontece é a incidência de sinistros. Às vezes ele pode ter muitos sinistros pequenininhos que formem um conjunto interessante de coberturas indenizáveis, tá? Então, pô, 100 mil ali, 200 mil, o médico, o dentista já não ganha tão bem quanto o médico. Fazendo essa correlação faz total sentido também, tá? E o produto de dentistas é mais barato que o de médicos também, tá? Samuel, até complementando o que o Anderson falou aí agora sobre o dentista, a gente tem um caso aqui, um sinistro que está ocorrendo, não posso só revelar o cliente, é dentista, implantes também, só de defesa ela já gastou 50 mil reais, tá? Isso porque vai rolar da clínica, a dentista, e só com o gasto com advogados foi 50 mil. A gente está falando de uma venda, por exemplo, vou ofertar 100 mil para o dentista. Hoje, os processos também contra dentista têm crescido bastante, principalmente os que atuam na questão de FOP, na harmonização orofacial, e os pedidos de indenização têm sido também significativos. 100 mil hoje atende a classe de dentista? Pode ser que sim, mas hoje também, dependendo da especialização que ele está atuando, não vale, é recomendado você fazer pelo menos de 200 mil. Por quê? Cada vez mais o pedido é de indenização, mais os danos morais e os danos estéticos. E quanto custa? Quanto que o judiciário vai dar de indenização para esse terceiro reclamante? Então, tem todo esse ponto para a gente alertar, e muitas das vezes, esse tipo de seguro, o cliente, quando a gente fala de cobertura, ele vai falar, isso daí é ok, então contrata mínima. Porém, quando a gente demonstra para ele um tipo de sinistro, ele consegue enxergar que realmente o TJ tem condenado acima do valor de 100 mil e que passa a contratar uma pólice aí mais parruda para ele, tá? Geralmente, só de honorário já vai uma grana considerável da apólice, tá? Então, vou dar um exemplo para vocês. Se eu tiver 3 sinistros no mesmo ano, por mais que seja a causa indenizável extremamente baixa, você pode correr o risco de 100 mil esgotar a sua apólice só em honorário e não em indenização, tá? Isso sem falar de cirurgiões bucomaxilo. Isso sem contar perícia médica que pode ser bem caro. Isso. Então, cirurgia bucomaxilofacial, por exemplo, cirurgias ortognáticas, né? São cirurgias de certa complexidade que exigem que o profissional ele tenha lá uns requisitos mínimos para poder realizar esses procedimentos.
são procedimentos extremamente sensíveis. Se a gente tem um problema a respeito disso, uma reclamação a respeito disso, pode ser que 100 mil não seja o suficiente. Então, esse tipo de profissional, aí é um pouquinho mais de vocês entenderem o dia a dia dele. Mas se ele realiza, sei lá, 20, 30 cirurgias por mês, a gente já está falando ali que pode chegar a umas mais de, sei lá, 500 no ano. Se uma tiver dessa, pode esgotar a apólice. Então, talvez 300, 500 mil seja extremamente mais melhor para ele vocês mostrarem isso do que oferecer 100 mil e ele acabar ficando a ver navios durante o ano, tá? Vamos falar um pouquinho, então, sobre as coberturas aqui. Pois não. Tudo bem? Alexei. Para fazer uma pergunta, duas perguntinhas. Está muito baixo, Alexei. Alô, melhorou? Melhorou um pouquinho. Melhorou? Pode falar. Bom dia, gente. É o meu primeiro contato com o RC, né? Estou assistindo aqui pela primeira vez, né? Eu já estou com outros ramos. E aí veio aqui duas dúvidas. Primeiro, suponhamos que o cliente contrata 100 mil. E aí há necessidade de utilizar, ele cometeu algum erro, e aí a indenização seja de 30 mil, ou seja, ele só utilizou os 30. Esses outros 70, eles ficam lá, a pólice continua vigente com os outros 70 mil disponíveis para outro, caso eu precise novamente, né, durante a vigência, ela volta para ter 100, ou seja, esgota quando ele utiliza. Primeira pergunta. E a segunda é, no seguro de auto, você tem, cada renovação, você tem o benefício de um desconto naquele bônus. No RC, a cada renovação, existe algum benefício, alguma vantagem, algum desconto para a renovação, caso ele não tenha utilizado durante a vigência anterior? Muito boas perguntas, viu, Alex? Parabéns ali. A respeito da primeira pergunta sobre a questão do esgotamento do limite, não, tá? Então, se ele usou 30 mil, ele ainda vai ter 70 mil ali para futuras reclamações que venham a se surgir, tá? Agora, esgotou totalmente o limite da apólice, a apólice é cancelada no ato, não tem muito o que fazer, tá? Então, por isso a importância, não deixem a apólice esgotar, tá? A gente está falando que a apólice esgotou, cancelou, tá? Uma dúvida, Anderson, dá para fazer o endosso no meio do caminho? De reintegração de limite, não, tá? Você só vai reintegrar o limite após a renovação, tá? E ele pode contratar numa outra? Não poderia contratar uma segunda apólice, tá? Na verdade, existem casos que ele pode sim, tá? Desde que todas as seguradoras elas tenham a anuência de que ele está contratando duas apólices diferentes, por exemplo. Eu estou contratando na Fairfax e na Congenere XPTO uma apólice em cada uma. Mas por que ele não está contratando a mesma apólice na mesma seguradora? Entendeu? É questão de limite? Só questão de limite, ele tem que pedir autorização para ambas para que não ocorra uma coisa chamada concorrência de apólices, onde ele abre um sinistro lá, abre um sinistro cá e todo mundo está pagando pela mesma coisa para ele. Entendeu? Então, só uma coisa meio atípica, não Anderson, costuma acontecer. só complementando o que o Anderson falou, isso vem muito aí com a questão do limite que a gente está falando. Às vezes o cliente está falando 100 mil, quando a gente coloca essa situação para ele, ele repensa e muda. E o salto do custo de 100 mil para 200 mil, ele não é tão significativo, vale o investimento, vale explicar para o cliente essa questão. A integração que você perguntou, o Samuel, realmente não acontece no RC, tá? Pode contratar uma outra apólice, é permitido? É permitido, porém é uma apólice também do zero, ele vai sair do zero, ele não vai carregar a retroatividade que ele tem nessa apólice que ele teve o sinistro. Então, é bom estar ciente com essas questões, porque é mais fácil eu ofertar para esse cliente um limite que ele vai ficar confortável para eventuais reclamações, e se houver reclamações sequenciais, não ter esse esgotamento aí do limite e possivelmente um cancelamento de apólice, do que eu fazer uma nova venda para ele quando ele tiver um sinistro. Por quê? Eu não vou ter a certeza que outra seguradora vai aceitá-lo. Tá? Então, é bom ter essa atenção aí, nessa questão aí de dar essa opção para o cliente de ter uma outra apólice. Se for duas apólices, eu quero ter duas apólices, duas seguradoras ao mesmo tempo a contratação, ok. É só ter a comunicação para as seguradoras para que elas saibam que tem duas apólices e eventual sinistro, a gente tem que ser comunicado pelo segurado ao mesmo tempo também.
Isso mesmo. Até porque essa comunicação, se ela não ocorrer, pode ser que o sinistro seja negado, tá? Então, pode prejudicar o cliente ao invés de ajudar ele. Então, é importante comunicar sim, tá? Teve uma segunda pergunta que o Alex fez, que foi bastante importante a respeito do desconto na renovação, assim como seguro alto, né? Isso não costuma acontecer, existem seguradoras que fazem, mas não costuma acontecer a questão do desconto na renovação. Por quê? Lembra no exemplo que eu trouxe no começo do nosso treinamento aqui a respeito de que se eu faço 100 cirurgias em 2023, ano que vem eu estou fazendo mais 100, então a minha cobertura são de 200 cirurgias. Se eu renovar essa pólice durante 10 anos, eu tenho 1.000 cirurgias. O meu sinistro, eu tenho mais chance de sinistro com 1.000 cirurgias ou com 100 cirurgias? Naturalmente, eu vou ter muito mais chance desse sinistro vir. Então, a gente chama o seguro de responsabilidade civil profissional de seguro de cauda longa. Então, quanto mais eu renovar a minha pólice, mais chance eu tenho de que esse cliente tenha um sinistro. Então, não necessariamente ele deva ter desconto na sua pólice, porque o funcionamento é diferente de um seguro de carro, por exemplo, tá? Em contrapartida, sim, a gente dá desconto para aqueles clientes que não têm sinistro, tá? Então, se eu não me engano, é calculado em 3% aqui na Fairfax, de desconto na renovação, tá? Mas não são todos os casos. Existem casos que ele vai manter o mesmo preço e existem casos que existem um reajuste inflacionário. Então, pode ficar alguns reaisinhos um pouquinho mais caro e é natural isso acontecer nesse tipo de apólice, tá? Então, veja, é uma apólice muito vendida por ser consultiva e não tanto pela mais barata, tá? Então, se atentem a isso. Esse produto, ele não é um produto que vai vencer se você jogar a comissão lá embaixo ou se você jogar o preço lá embaixo. Muitas vezes pode ser que você ainda perca esse cliente, porque ele é uma venda consultiva onde a gente está falando de coberturas que são importantes e relativas à profissão dele, tá? Isso é bem legal, gostei bastante da pergunta ali do Alex. Bom, isso, pode seguir, por favor. Então, vamos seguir aqui, então, a respeito das coberturas, para a gente não se estender demais no treinamento, que são bastante, tá? Então, vou dar um briefing um pouquinho de cada uma delas, mas quem quiser ali buscar um pouquinho mais de conhecimento, conceitos, trazer dúvidas para depois do treinamento, sintam-se à vontade, vou responder todo mundo, tá? Então, vamos lá. A primeira, obviamente, é uma cobertura em que todo produto vai ter, tá? Reclamação por falha profissional. Se não tiver, não tem por que ter esse produto. Qual que é o diferencial da Fairfax perante outras congêneres nessa cobertura? É que eu garanto reclamação por qualquer dano corporal, material, moral e ou estético. Eu estou falando para vocês, senhores, que eu estou garantindo cobertura independente de qual que é o dano que eu estou ocasionando a esse terceiro, tá? Vai ter muitas seguradoras que vai falar, olha, eu só cubro dano corporal e material. Vai ter seguradora que vai falar, olha, eu cubro até o dano moral, mas eu não cubro o dano moral puro, eu só cubro o dano moral mesmo, ponto e acabou. Mas eu não cubro o estético. E isso faz total diferença quando a gente fala de alguns perfis de profissionais médicos. Então, se eu estou fazendo um seguro para um dermatologista que não tem dano estético, certamente você vai ter um problema aí com o seu cliente, tá? Porque dermatologista hoje está todo mundo fazendo aplicação de botox, o cara faz retirada de pinta, o cara faz... exato. Então, ele faz um monte de procedimentos aqui que são puramente estéticos. Então, não tenho por que eu garantir uma pólice que não tem essa cobertura. A gente garante todas, tá? Tranquilidade e transparência. Custos de defesa também é um pilar extremamente importante dessa pólice, porque eu estou garantindo que a defesa desse profissional seja paga durante essa pólice. E não é uma defesa barata quando a gente fala da área médica, tá? Então, eu estou garantindo todo tipo de honorário advocatício, laudo pericial, depósito recursal, sucumbências ou qualquer outra despesa que vocês imaginarem e que se fazer necessária judicialmente na defesa desse profissional, tá? E o mais legal de tudo é que eu estou garantindo as despesas para todos os processos que venham das esferas cíveis, criminal e administrativas. Ou seja, não importa também de onde vem essa esfera de processo, eu garanto a cobertura, tá? Porque o próprio nome fala do seguro, responsabilidade civil profissional. Então, a seguradora ela tem a obrigação de garantir somente na esfera civil, tá? O criminal e o administrativa, quem tem é diferencial, tá? E não são todas as congêneres que possuem, principalmente a criminal, é onde a maioria pula fora,
tá? E aqui a gente aceita. Reclamações que venham do Conselho Federal de Medicina, de Odontologia, também estarão amparadas aqui dentro da sua apólice, tá? Então, ótimo diferencial. E vejam um ponto importante, o honorário advocatício, ele está grifado em negrito, ele está ali super destacado nessa frase. E o porquê disso? Porque aqui é o grande calcanhar de Aquiles da maioria das apólices de responsabilidade civil do mercado brasileiro e que a gente tem solução para isso, tá? Hoje já é decretado, já é mais que certeza, que a maioria dos custos que a gente tem a respeito dos sinistros hoje de RC está em honorários advocatícios. Por quê? Não necessariamente o médico errou. Não necessariamente ele vai ser condenado no transitado e julgado, né? Então, ele vai ter mais 100% de certeza que ele vai ter que realizar a defesa dele. E isso custa dinheiro, tá? Então, o honorário advocatício é importante e quase todas as seguradoras do mercado limitam o honorário advocatício conforme a tabela da OAB, que é prescrito lá, onde cada advogado, para determinado tipo de processo, ele pode ganhar até X%. Tá? Aqui no nosso caso é um pouquinho diferente. Enquanto eles limitam até 3 vezes o valor que está escrito na tabela da OAB, na Fairfax não há limitação de uso de honorário advocatício. Então, se eu contratei uma pólice de 300 mil, se eu quiser, eu posso usar 300 mil só como defesa e pagamento de advogado. Não preciso nem me preocupar com indenização, né? Então, essa é uma vantagem que vocês podem ofertar para o cliente. Lógico, tá? Importante falar. Esse valor que vai ser pago de honorário advocatício sempre tem que estar condizente com a causa indenizável. Não é porque eu recebi um processo de 30 mil reais que eu vou pagar 300 mil para o advogado me defender. Não, tem que ser compatível o valor com o valor que está sendo solicitado, tá? E isso é analisado de sinistro a sinistro. Mas a gente não tem limitação de valor qualquer nesse caso. E por que eu falo que isso é muito importante? Eu vou trazer um exemplo prático para vocês. Digamos que eu sou um obstetra, eu realizei um parto, e durante esse parto aconteceu lá as coisas saíram de curso, e a mãe do bebê faleceu, por algum erro que eu possa ter cometido, né? Na sequência, os familiares naturalmente entraram com processo contra mim, contra toda a equipe, contra o hospital, contra Deus e o mundo aqui, né? Pedindo 500 mil reais aqui de indenização, né? Normalmente, um honorário médico é cobrado em torno de 20% mais ou menos da causa indenizável. Se eu fizer uma conta de padaria, 20% de 500 mil, a gente está falando que o advogado vai me cobrar 100 mil reais para realizar a defesa para mim. Tá? Só o advogado cobraria 100 mil reais ali para realizar essa defesa para mim. Tá? Olha a questão do limite e a importância dele. Se eu pegar alguma seguradora que tem limitação de honorário, o valor mais ou menos que a seguradora vai me pagar é em torno de 30 mil reais. Podem ter seguradoras que pagam mais, podem ter seguradoras que pagam até menos. Mas a média vai ficar em 30 mil reais. E esses outros 70 mil reais vai sair do bolso de quem? Do médico. Ele vai ficar feliz em pagar 70 mil reais no momento em que ele abriu o sinistro, sendo que ele contratou uma pólice para que não mexa no bolso dele? Não vai fazer sentido nenhum, tá? Então, esse é o calcanhar de Aquiles e é onde mostra a importância de se ter uma pólice que vai fazer a diferença para esse profissional no dia a dia dele. Tá? Anderson, só um parênteses. Muito bem o que você colocou, e esse é um dos diferenciais da nossa ferramenta e do nosso projeto. Todo mundo conhece o comparativo, né? Então, na terceira página do nosso comparativo, você tem as seguradoras que você optou por trabalhar e tem um item chamado honorários advocatícios, independente da esfera. E lá consta qual é esse limite que o Anderson acabou de colocar. Algumas seguradoras fixam em 8 mil reais, outras 2 vezes a tabela da OAB, outras 3 vezes a tabela da OAB. Então, o time que está aqui gosta de fazer consultoria, venda consultiva. Então, não é falar mal ou bem de uma seguradora, que ela é melhor ou pior, mas é deixar claro para o cliente o que ele está contratando, principalmente esse item dos honorários advocatícios. Então, a ferramenta ela já reforça isso no comparativo, mostrando o que cada companhia possui. Tá? Perfeito, legal.
Então, vamos lá, despesas emergenciais. Aqui eu não vou passar muito aqui sobre esse tema, porque todas as seguradoras têm a questão de cobertura de despesas emergenciais. Essa apresentação vai ser passada para vocês, então vocês podem consultar a todo momento esses textos que estão escritos aqui, assim como nossas condições gerais, tá? A gente tem a cobertura de honorários retidos também, que é uma cobertura basicamente que todas as seguradoras trazem ali, no caso do seguro, caso uma das partes não concorde no pagamento do honorário retido lá, o seguro pode ali arcar com esse valor também, tá? Tem a questão de gerenciamento de crise, e aí eu gosto de falar dessa cobertura, que ela é bem importante, porque quem nunca viu algum médico ele ser... Dá um exemplo, Fantástico, né? Eu acho que todo mundo já viu alguma vez lá o Fantástico na Rede Globo, falando de alguma situação onde teve um envolvimento de algum médico lá, né? Então, é uma ação difamatória sobre aquela pessoa diretamente, sendo explícita ali em rede nacional, por exemplo, tá? Não vou entrar no mérito se a pessoa está certa, se a pessoa está errada, sobre aquele determinado assunto que foi apresentado lá. Mas e se acontece do juiz chegar e inocentar esse médico? Como é que fica a imagem dele perante a imprensa, perante aos pacientes que ele atende, perante ao hospital em que ele trabalha, né? Ele precisa depois ter uma pessoa, uma assessoria, né, que possa reabilitar essa imagem dele perante esse público, tá? Então o seguro ele também pode cobrir isso, tá? Em caso dele de fato não ter sido condenado, ele vai poder recorrer à ação, né, e poder falar, não, agora eu preciso reabilitar minha imagem, mostrar para todo mundo que eu não estava errado. Senão a minha carreira foi para o ralo mesmo eu estando certo, né? Então essa cobertura é bem importante também, que vocês atentem e mostrem para o cliente de vocês aqui a real necessidade, tá? Omissão de socorro, e aí eu gosto de fazer um paralelo muito bom com a lei do bom samaritano, para quem já viu, assistir meus treinamentos aqui, ou já ouviu falar um pouquinho sobre esse tema, né? A lei do bom samaritano, ela é muito conhecida como um juramento, onde os médicos eles precisam fazer esse juramento perante a pátria, perante os pacientes e ao conselho no qual ele vai prestar serviço ali, né? De que não importa a pessoa, não importa o momento, não importa a situação em que ela esteja precisando de uma ajuda, ele vai ter que se prontificar e ajudar essa pessoa que está passando mal, né? Então, se ele não fazer isso, é considerado uma omissão de socorro, tá? E ele pode fazer isso em determinadas situações que ele entender que ele pode se prejudicar, tá? Exemplo, às vezes o paciente ele foi lá, caiu de moto, ele vê que se encostar naquele paciente naquela determinada situação, ele pode prejudicar ou piorar a situação, né? Ele pode chegar e falar, cara, não vou tocar nesse paciente, espera a ambulância chegar e vai direto para o hospital. E nesse meio tempo aconteceu alguma coisa com esse segurado e a família pode processar ele porque ele não ajudou, né? É uma omissão de socorro, mas ele vai poder provar a sua inocência, né? Ele vai poder se defender referente a essa omissão que ele ocasionou. Assim como ele pode ajudar essa pessoa e também piorar a situação dela. Mas ele, pela lei do bom samaritano, ele foi lá e ajudou e prestou socorro a essa pessoa. E mesmo assim ele pode ser processado, porque mesmo ele ajudando essa pessoa, não aconteceu alguma coisa errada, a pessoa pode ter ido a óbito, por exemplo, e o familiar processar ele do mesmo jeito. Então veja, não é uma profissão muito fácil, né? Ele está suscetível a diversos tipos de exposição. E o seguro tem que garantir cobertura sobre isso que ele precisa. E aí eu sempre gosto de falar, omissão de socorro e lei do bom samaritano estão cobertos na apólice da Fairfax, tá? Acordo judicial e extrajudicial, muito importante também, porque o médico ele pode não estar errado ou ele pode estar errado de uma forma bem nítida, né? Então, existem situações que vocês vão identificar que vão falar, pô, aquele médico errou mesmo, cara. Não importa se eu for para a primeira, segunda, terceira instância, ele sempre vai ser condenado. E isso vai me custar muito dinheiro no sinistro para realizar a defesa dele. Então, a seguradora, junto com o advogado e o corretor de seguros, pode identificar essa informação e falar, vamos partir para um acordo judicial, onde ele está pedindo os 500 mil, eu chego para o paciente e falo, olha, te dou 200 mil aqui e acabou o assunto, pode ser? Todo mundo ganha com isso, né? Então, o processo é encerrado de uma forma litigiosa, tranquila, né? A seguradora ganha com isso porque não arca com um valor de 500 mil e o médico fica extremamente satisfeito porque aquele sinistro foi finalizado de uma maneira extremamente pacífica, tá? Existem seguradoras que, por exemplo,
não dão essa cobertura. Então, sempre procurem entrar nas condições gerais e identifiquem se aquele produto é específico ou não para o seu cliente, tá? Bom, indenizações e ressarcimentos, eu não vou entrar muito em mérito também, porque todo seguro de RC profissional ele é indenizável, existe a possibilidade de indenizar, tá? E a gente tem a questão de remoção e transporte de pacientes, então é muito para aqueles médicos que atuam diretamente de UTI, pega aquelas aeronaves, vão atender lá em alguns lugares mais remotos, por exemplo, e eles estão suscetíveis até algum tipo de reclamação sobre esse atendimento. Também tem cobertura, tá? Tratamento por telemedicina, tá? Então, uma coisa que ficou muito evidente aí, principalmente referente à pandemia, né? Muitos médicos começaram a atender via telemedicina. Hoje é muito comum a gente fazer consultas via telemedicina por aplicativos. Tem a cobertura sobre algum atendimento que seja realizado dessa forma, tá? Chefe de equipe ou responsável médico, e aqui eu englobo qualquer tipo de nomenclatura que vocês possam entender aqui como chefe de equipe. Então, diretor médico, diretor clínico, diretor hospitalar, qualquer nomenclatura aqui que seja responsável por uma equipe de profissionais que estão atuando ali sobre aquele determinado paciente, tá? E o porquê que é importante ter o chefe de equipe como cobertura na sua pólice? Digamos que eu sou diretor de um hospital. Todos os dias na minha mesa passam centenas de documentos lá que eu preciso assinar e aprovar para que aquela cirurgia aconteça, né? Se uma cirurgia dessa der errada, tem um documento lá onde eu assinei mostrando que eu tinha responsabilidade sobre aquele corpo docente que realizou ali aquela cirurgia, por exemplo, né? Então, com certeza, o meu nome vai ser citado no processo lá, tá? Porque é normal as pessoas acabarem processando o hospital, o diretor, o médico responsável, a equipe de anestesiologia, os enfermeiros, entra todo mundo no rolo quando acontece um processo de uma, nem, às vezes muito simples ou às vezes muito complexo, é normal isso acontecer, tá? E infecção hospitalar, se comprovado ali que por conta do médico, por exemplo, ocorreu de um paciente pegar algum tipo de infecção, de vírus ou bactéria, né? Então, gosto de citar muito o exemplo da COVID. Digamos que eu, como médico, sabia que aquele paciente tinha COVID, fui lá e coloquei no meio dos outros lá por alguma negligência minha, né? Eu posso ser processado. E se comprovado que eu fui o responsável pelas outras pessoas pegarem Covid também, eu posso ser condenado, né? Isso vai ter um custo para mim, tá? Então, essa cobertura também é relativamente importante, tá? E, por fim, para a gente acabar aqui com as coberturas aqui, eu vi que eu falei bastante sobre várias coberturas aqui, né? A gente tem duas bastante legais aqui. Perdas de exames e laudos, essa é uma cobertura que somente o produto da Fairfax traz, tá? E aqui é nos casos, principalmente quando médicos ficam sob posse de documentos ali que não necessariamente possam ser recuperáveis em caso de alguma perda ou algum dano que venha ocasionar esse exame, tá? E aqui é muito importante, eu sempre trago alguns exemplos aqui sobre tratamentos que por muitos anos são observados por esses médicos, tá? Câncer, tumor, por exemplo, né? Então, são pessoas que lutam contra essas doenças durante muitos anos e que é comum o médico ficar sob posse dessa documentação para poder fazer o acompanhamento periódico, se está melhorando ou se está piorando essa doença, né? Se acontece dele perder essa documentação e todo esse histórico que aconteceu desse cliente de muitos anos para trás, né? Então, não vai ser um processo barato. Então, essa aqui é uma aposta que a gente traz, não necessariamente é uma responsabilidade civil, mas aqui é uma responsabilidade de um dano de documentos, né? Mas que a gente dá a cobertura aqui dentro da apólice como teste. Então, somente nós temos essa cobertura, tá? E por ser teste, é a única cobertura que não cobre 100% do limite, por enquanto só 30%, tá? Tudo que eu falei aqui agora, o médico contratou a apólice da Fairfax, já tem 100% de cobertura sobre tudo isso que eu contratei sem nenhum custo adicional para ele. E, por fim, cobertura extensiva para pessoa jurídica. Então, em caso dos médicos eles terem a PJ, né, muitas das vezes para fins de faturamento, para apresentação no hospital, para poder receber dos seus clientes e pacientes, né, ele pode também sofrer um processo na PJ.
E aqui o nosso seguro de pessoa física se estende à pessoa jurídica, mesmo ele se figurando como sócio prestador de serviço ou empregado. Ele realizou aquele atendimento, aquele procedimento, não importa qual que é o vínculo que ele tenha com a PJ. Se a PJ sofreu um processo junto, ele pode utilizar o limite dele como defesa da pessoa jurídica também. Tá? Eu tenho mais os diferenciais para trazer aqui a respeito de custos, de estéticos aqui, mas aí, por questão de tempo, eu vou acelerar um pouquinho, só vou passar um pouquinho por cima deles, tá? Então, vamos lá. Quais que são os principais diferenciais que o produto da Fairfax traz? Médico residente. Só por ele estar fazendo residência, não importa qual que é a residência dele, ele tem um diferencial de custo no nosso produto, vocês podem estar ofertando com esse diferencial para trazer para a carteira de vocês. Por 2 motivos. Primeiro motivo, totalmente comercial. A gente quer que vocês renovem e oxigenem a carteira com novos profissionais aqui dentro, para que vocês sempre estejam renovando. Segundo, o médico residente ele é um custo bom, porque ele é um risco bom, tá? Ele sempre está acompanhado de um profissional médico habilitado na residência, ajudando ele no dia a dia, tá? Cobertura para procedimento estético minimamente invasivo e procedimento estético relacionados à especialidade médica. Eu gosto muito de trazer essas coberturas, e aí, diferente do residente que dá desconto, essas aqui agravam um pouquinho o prêmio, porque eu dou por escrito para ele que, olha, se você faz procedimento estético, o seu lugar é aqui na Fairfax, porque eu te dou por escrito na apólice que se você tiver algum risco referente a alguma reclamação estética, a gente vai poder te amparar aqui, tá? Sendo cirurgia ou sendo minimamente invasivo. Flegou essa opção, tem diferencial aqui para vocês apresentarem para o cliente de vocês, tá? Honorários eu já falei um pouquinho. E retroatividade para renovações de congênero e seguros novos, tá? Olha que legal. Eu, médico, nunca ouvi falar de seguro de responsabilidade civil profissional. É a primeira vez que eu estou tendo contato. Gostei, só que eu descobri que eu fiquei um tempo atendendo ali que eu posso estar descoberto, né? Aqui na Fairfax, mesmo ele nunca tendo tido uma pólice na vida, ele consegue contratar ali uma pólice retroativa em até 5 anos para trás, tá? Lógico, desde que ele não tenha conhecimento de nenhum tipo de fato gerador ali que possa ocasionar um sinistro dentro desse período. Esse conhecimento não tem cobertura. Qualquer outro atendimento, ele tem a possibilidade de buscar retroativo essa cobertura e vai ter um custo para ele também, tá? Assim como renovações de congênero. Então, se vocês já possuem a pólice em alguma outra congênero que já atuam e querem trazer para a Fairfax, independente de qualquer retroatividade que vocês tenham lá, vocês conseguem trazer para a Fairfax exatamente nesse molde de produto que eu apresentei para vocês. Tá? E alguns diferenciais bem bacanas aqui, que transformam esse produto de uma maneira única. O nosso sinistro, ele é livre escolha de advogado, significa que a gente não apresenta advogado nenhum para realizar a defesa do médico. O médico ele pode se sentir à vontade para poder escolher o advogado lá de confiança dele para fazer a defesa dele, tá? A gente não tem nenhum tipo de limitação referente a isso. E a gente tem um serviço de assistência jurídica chamada Orbe Assist, funciona de maneira 24 horas. Eu acredito que a galera da RC for VC aí também tem um serviço muito similar ali também. Então, vocês podem ativar o dele, vocês podem ativar o nosso, sintam-se à vontade. Mas a ideia é isso aqui, é a gente mitigar risco, tá? Então, às vezes o profissional médico ele está numa dúvida, ele está numa saia justa, num plantão, ele não sabe como sair daquela situação, ele quer minimizar a situação dele ser processado, ele pode ligar para um profissional habilitado, um advogado da área médica, e se consultar com ele. O que eu devo fazer nessa situação aqui para que isso não vire um sinistro, tá? Então, isso aqui funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, ele pode ligar a qualquer momento que vai ter um profissional ali habilitado para poder atender ele. Tá? Isso é um diferencial muito bacana, que sai um pouquinho da apólice e se torna uma coisa um pouco mais real numa apólice de seguros. Tá? Por fim, contratação é 100% online, diretamente na plataforma do pessoal aí, muito parceiro nosso. Parcelamento em até 11 vezes sem juros, no cartão de crédito, em boleto bancário, tá? Se vocês tiverem operações de negociação coletiva, grandes volumes de venda ou oportunidade diferenciada,
tragam para a gente faz um estudo, a gente mapeia e cria uma estrutura específica para vocês, tá? Para a gente fazer alguns diferenciais ali com associações, sindicatos, clínicas, cooperativas. Se vocês tiverem de oportunidade, a gente olha com muito carinho, tá? A renovação não é automática, então a cada 12 meses tem que realizar a renovação desse cliente, tá? E vocês contam com o apoio de especialistas no produto ali, tanto aqui da parte da seguradora quanto da parte do pessoal da RC for VC ali, o pessoal é extremamente competente a respeito de RC profissional, não tem nem muito o que falar ali, né? O próprio nome já disse. No demais, pessoal, eu agradeço, tá? Contem com a gente, obrigado pela oportunidade aqui de poder lecionar um pouquinho, falar um pouquinho para vocês desse produto. Tenho certeza que aqueles que quiserem conhecer um pouquinho mais, sejam extremamente bem-vindos. A gente pode marcar outros bate-papos futuros, eu me coloco à total disposição para poder ajudar vocês, tá bom? Muito obrigado, viu, gente? Anderson, posso fazer uma pergunta, Anderson, se me permite? Claro. Bom, primeiro, parabéns aí pela apresentação. Eu fiquei só numa dúvida, Anderson, a questão de apólice retroativa. Né? Você tem um período prescricional ali, seria de 5 anos, né? Então esse médico, ele pode contratar essa apólice cobrindo esse período retroativo, se ele não tiver nada transitado, na verdade, né? Ou seja, ele precisa de agir de boa fé com a seguradora. Caso depois da contratação ele tenha esse histórico, ou seja, ele vai ser coberto da mesma forma? Então, depois, se, por exemplo, ele contratou uma apólice retroativa, depois de ele ter contratado, ele teve ciência dessa notificação, chegou para ele lá, perfeito, cobertura normal para ele, tá? Vai conseguir garantir essa cobertura. A gente só não vai ter cobertura se a gente identificar, pô, doutor, você contratou, mas antes da contratação você já sabia disso aqui. E acreditem, a seguradora tem como descobrir, tá? Então a gente tem como descobrir de diversas formas, a gente vai saber se ele está omitindo ou não essa informação para a gente. Mas é isso que você falou, Hugo. Boa fé é o que vale aqui nesse momento da contratação retroativa, tá? Só tenha em mente, Hugo, que é para fatos novos e desconhecidos. Contratei com retroatividade, um fato desconhecido depois se tornou aí evidente, a seguradora vai dar a cobertura conforme o Anderson colocou aí para você. O Dimitri falando, só complementando aqui o raciocínio, a análise ela é semelhante à pré-existência do seguro de vida e do plano de saúde. Só que a gente está falando aqui na esfera jurídica da reclamação em si, mas é basicamente o mesmo conceito. Exatamente, perfeito, seu posicionamento. É isso aí. Pessoal, quero agradecer demais aí a presença de todos, explicar que esse treinamento é o primeiro treinamento da Fairfax, então hoje nós focamos muito mais em quem é a companhia e na principal profissão, no principal público, né, que é o médico, mas nós temos outros treinamentos agendados para falar de outros segmentos, como, por exemplo, o dentista. Sei que tanto o Samuel como o próprio Eduardo Bravo, né, tem aqui outros profissionais que atuam fortemente nesse segmento de dentista, então outras profissões terão treinamentos específicos. Esse material vai ficar disponibilizado na nossa plataforma de educação. Nós estamos fazendo agora, né, entrando no mês de junho, e esses segundo semestre vai ser um mês de aceleração do nosso projeto. Então, é muito importante que vocês acessem a plataforma, tem itens de marketing disponibilizados, né? Então, artes da própria Fairfax que podem ser compartilhadas em mídia social, LinkedIn, campanhas de WhatsApp. Vocês podem pegar o link da RC para você, do site de vocês, e encaminhar com essa arte para o seu cliente, para que ele faça ali toda a cotação, e se ele não fizer a contratação, você tem a gestão desse lead. Então, é muito importante que vocês passem a explorar cada vez mais a plataforma para potencializar o resultado de vocês. Nos últimos 45 dias, né, o nosso grupo colocou aí praticamente 150 mil de produção com a Fairfax. Quando a gente explicou para o Anderson no início do ano do nosso projeto, nós tínhamos certeza que o volume de vendas ele viria. E a gente está falando aqui de pouco mais de 20 corretores que têm utilizado a ferramenta. Porque é comum, né, pessoal? A gente está implantando um processo novo, um projeto novo, então até vocês conseguirem mudar o mindset de acessar a nossa plataforma, acessar a nossa ferramenta para utilizar principalmente o multicálculo,
vai um tempinho, mas eu peço que vocês realmente se empenhem em acessar, porque diariamente estão tendo ali novidades e estão tendo ali novas funcionalidades. E para concluir, nós temos aqui, a Fairfax disponibilizou alguns kits, composto por uma mochila, um molesquinho, uma caneca muito bacana, tá? E os 4 primeiros corretores que no mês de junho atingirem 10 propostas, irão receber aí na sua cidade, na sua corretora, esse kit pelo correio. Então, Anderson, a gente está colocando aqui 4 kits, os 4 primeiros corretores que atingirem 10 propostas protocoladas, né, subscritas aí pelo sistema, irão receber esse kit, e todos receberão e-mail com o link da gravação desse treinamento e a apresentação que o Anderson realizou. Então, Márcio, Aleandro, Alexandre, se quiserem complementar com mais alguma informação, senão a gente vai se despedindo aqui do pessoal. Só para agradecer aí, reforçar o agradecimento aí para todos que participaram do treinamento e colocar à disposição aí para qualquer acionamento, trabalho aí em parceria com seus clientes, para que a gente possa ter o fechamento aí das apoias com a Fairfax, tá? Estamos aqui disponível e aproveite a ferramenta aí que está bem intuitiva e bem fácil aí para concluir a venda de uma forma construtiva, que é o cliente que o cliente está esperando de vocês. Maravilha. Muito obrigado, viu, pessoal? Obrigado, gente.